Gente, vambora, bora falar aí da Libertadores, da Sul-Americana, noite de quarta-feira, e tudo se encaminhava para mais uma noite catastrófica. Parecia que seria mais um dia para a gente esquecer, e eu já estava pensando, pô, o que que eu vou fazer, né? O que que eu vou fazer? Vou ter que apelar para alguma superstição, porque não estava dando certo. Você começa a ver acompanhar os jogos, o São Paulo com o Alisson expulso no começo do jogo, o Cruzeiro já sai perdendo. Quando começam essas partidas, o Bahia já tinha perdido para o Atlético Nacional da Colômbia. Aí o Botafogo faz 2-0, toma empate. Falei, gente, estamos precisando apelar aqui para algum tipo de superstição. E acabou tudo meio que dando tudo certo no final. O São Paulo perdendo de 1-0 naquela altura. E aí meio que acabou dando tudo certo. O Botafogo fez o gol da vitória, o São Paulo chegou ao gol do empate, o Cruzeiro conseguiu a virada. O Fluminense já tinha vencido legal o União Espanhola, belo jogo do Flu. E vamos lá, vamos falar, vamos com calma. E acabou sendo uma noite boa, tirando talvez a derrota do Bahia, acabou meio que sendo uma noite boa, na minha opinião. Não sei o que vocês acharam. Mas vamos lá, vamos de Libertadores primeiro, começando as atividades. O Bahia entrou em campo gente, primeira coisa assim que eu queria, primeira observação que eu queria fazer em relação a essa equipe do Bahia, do Rogério Ceni. Cara, o que que acontece, né? O que que acontece? Chegou um dado momento, o Bahia liderava o seu grupo na Libertadores, a gente estava com muita expectativa aqui. Eu até dizia, cara, num grupo da morte, com tantas equipes, com tanta tradição, com títulos nas costas, títulos de Libertadores nas costas, a gente tem um Bahia liderando esse grupo, é algo espetacular. Era algo espetacular. E aí, quando o jogo começa a desenrolar, e o Bahia chega a tomar um gol, o gol é anulado, aí toma o gol de fato, fica a reclamação, a bola bateu na mão do jogador. A verdade é que o Bahia não jogou nada e mereceu perder. E aí, cara, as reflexões que eu faço esse time do Atlético Nacional é um bicho-papão? Joga muita bola? Cara, os caras jogam certinho, não tem nada de excepcional. É uma coisa você ver o Palmeiras jogando, outra coisa você ver o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Mas você vê o Atlético Nacional, um time que joga certinho, sabe jogar competição. Quem não jogou mesmo foi o Bahia. E aí eu fico naquelas. Cara, para os caras irem até São Paulo, encarar o Palmeiras, na casa do Palmeiras, e vencer os caras, cadê esse time que venceu o Palmeiras em pleno Allianz Parque? Né? Eu fico me perguntando, cadê essa equipe? Cadê a determinação, a garra, a vontade? Não estou aqui dizendo que o jogo contra o Palmeiras é menos importante. Eu só estou dizendo assim, você vai até, faz uma longa viagem até um outro estado para encarar talvez uma das equipes referências no cenário mundial hoje. No cenário mundial não, no cenário nacional, né? Perdão, gente, perdão. No cenário nacional, que é o Palmeiras, junto com o Flamengo, junto com o Botafogo, enfim, mas dentro do cenário nacional, o Palmeiras é das fortes equipes que nós temos hoje no nosso futebol. E aí você vence os caras na casa deles, né, com um espírito de luta que é necessário para vencer jogos difíceis. E aí você joga uma competição como a Libertadores, que sempre causa uma emoção diferente no torcedor, que sempre traz uma energia diferente. E você jogar a bolinha que jogou, porra, é na casa dos caras. Eu tô fazendo paralelo justamente porque você foi na casa dos caras, no caso do Palmeiras, encarou o gramado sintético, curiosamente uma equipe verde também. E é dessas coisas que é sobre isso que a gente fala. É sobre isso que a gente fala. Cadê o empenho? Cadê a dedicação? Cadê a garra? Não tô falando que falta vontade, que falta ética, que falta coração. Coração falta. Isso eu posso dizer que falta. Coração falta muito. Porque profissionalismo eu não acho que falta. Eu acho que os caras trabalham, se mobilizam da melhor forma possível, mas a, a, a tiriça para jogar um jogo desse, de Libertadores, é algo que me chama muita atenção. Você não está jogando qualquer partida. Você está jogando a Libertadores da América. Você viajou até outro país para encarar uma camisa tradicional, pelo menos faça bonito. Não faça feio. Então fica para mim uma decepção. Claro que a gente sempre contextualiza, né? Pô, é difícil, o adversário é enjoado, tem tradição. Como eu falei, joga certinho, eles jogam certinho, só que assim,
A partir do momento que você deixa de jogar futebol, os caras vão jogar bola. Esse que é o lance. O Brasil, na Libertadores e na Sul-Americana, tem sido para mim, essa temporada, uma grande decepção, as equipes brasileiras, tirando uma ou outra. Mas de uma forma geral, a gente tem se decepcionado bastante. Por quê? Porque os caras não estão jogando o que é necessário. Não sei se por negligência, não sei se por de repente, soberba, porque o Brasil nos últimos anos tem se destacado nessas competições. Não sei se por nervosismo, por excesso de nervosismo, por excesso de pressão da torcida, por um resultado melhor na competição, eu não sei. Eu não sei qual que é o que está pegando. Mas me chama a atenção o quanto estão deixando a desejar algumas equipes. Repito, o Bahia a gente passa o pano, só que assim, o paralelo que eu fiz foi justamente para comparar hoje com a melhor campanha da Libertadores, que é o Palmeiras. O Bahia foi visitar a equipe alviverde em São Paulo e saiu vencedora. Cadê aquele Bahia que encarou o Palmeiras aqui? Eu digo aqui porque eu sou de São Paulo, pô. Enfim, né? Enfim, são reflexões, um momento, como a gente sempre fala, eu só estou fazendo uma reflexão, não estou pegando o pé de ninguém, não estou criticando o trabalho de ninguém, é apenas uma reflexão. Eu sempre sou o cara que mais passa pano para a questão do calendário, é uma viagem longa, a logística é complicada. Porra, se já é difícil para uma equipe do Sudeste ir para lá, você imagina, pô, que Salvador é um grande centro, é um grande polo, é verdade, mas a logística de voos que você tem acesso aqui na região Sudeste é muito maior do que qualquer outra região do país, pô. E não é menosprezando, é uma questão logística. É natural que mais voos passem por aqui, porque tem a concentração de pessoas é maior aqui, é onde estão os grandes polos financeiros do país, acaba acontecendo. O trajeto sempre, o translado sempre acaba acontecendo aqui normalmente. Eu não digo nem São Paulo, eu digo São Paulo, Rio. Claro que em algumas equipes, eu não sei como está o Bahia hoje, até peço perdão ao torcedor, consegue fretar um voo. Não sei se esse foi o caso. Mas a logística, dependendo da situação, ela é dificultada. Por isso que eu sempre eu pontuo essas questões para suavizar, para de repente até passar o pano para muitas equipes que não é do eixo Rio-São Paulo. Porque o trabalho que eles fazem é um trabalho excepcional. Agora sim, faltar coração para jogar uma partida de Libertadores, isso a gente pode pegar no pé, pô. E isso ficou devendo muito. Bahia segue vivo na competição, mas, cara, uma classificação que já poderia estar encaminhada, agora se torna um drama. Né? Acaba se tornando um drama. Vamos lá, Botafogo, vamos seguir, senão a gente vai ficar falando aqui por minutos e minutos. Né? Botafogo 3-2, como eu disse, estava vencendo por 2-0, acabou tomando um empate bobo, e eu já estava naquela, cara, o que nós vamos falar amanhã? Acabou fazendo um gol com o Arthur, belo gol, aliás, e a gente só vê partidas como essa do Botafogo contra o Estudiantes, eu só consigo reafirmar tudo aquilo que eu sempre digo quando eu falo de que o Brasil é o grande protagonista das competições internacionais desse momento, das competições da Conmebol, pelo menos neste momento. Partidas como essa do Botafogo só me reforçam isso. O Botafogo toma um empate por uma bobeira do própria equipe e virou o jogo porque é mais time. Só por cara, pura e simplesmente por... Não faltou garra, não faltou entrega, não faltou coração, que é o que faltou de repente ao Bahia. Mas é um time que joga bola. E mesmo não estando nos seus melhores momentos, o Botafogo é muito superior à equipe do Estudiantes. É muito superior. Não é que ele é um pouco superior ao Estudiantes. O Botafogo é muito superior ao Estudiantes. Mesmo ainda a gente considerando que seja uma equipe em formação. E tantas outras equipes do Brasil são assim hoje. Elas são muito superiores. Só que aí, como eu falei, eu não sei qual é o fenômeno que acontece. Talvez seja soberba, talvez seja nervosismo, talvez seja, vamos priorizar o Campeonato Brasileiro. Depois, esse grupo é tão tosco, de fraco, que a gente vai classificar. E aí, quando vai ver, não dá mais tempo. Eu não sei. Mas a verdade é essa, cara. Para mim, partidas como essa só reforçam tudo aquilo que eu venho falando.
O Brasil é muito. As equipes brasileiras são muito superiores a tantas outras do continente. E o Estudiantes está longe de ser uma dessas equipes do continente que vão conseguir rivalizar com as melhores equipes do Brasil. É uma equipe, pô, os caras são resilientes, eles têm aquela garra tradicional das equipes argentinas. É legal o espírito de luta, de garra. Pô, é bonito você ver isso dentro de campo. Mas chega uma hora que esbarra no limite técnico. E quando bate no limite técnico, ganha quem é melhor. Mesmo a equipe não estando melhor. É a mesma coisa que aconteceu com o São Paulo e Libertad. O São Paulo, com um jogador a menos, exerceu durante boa parte do jogo ali contra o Libertad uma pressão pelo empate. E, cara, você fala assim, porra, os caras estão com um cara a mais quase o jogo inteiro, fizeram um gol de bola parada. Você fala, cara, eu falo, pô, são esses lances, são partidas como essa que só reforçam tudo aquilo que eu venho falando de Libertadores. Pelo menos Libertadores. Jogo difícil, cara, o Alisson totalmente imprudente. Para mim a expulsão ela foi justa. Totalmente imprudente. Cara, deixou a equipe em maus lençóis por praticamente o jogo inteiro. E aí toma o gol, bola parada, como eu falei, uma bobeira também. Porque quando você tá na bola parada, o número não faz diferença. Né? Não deveria, pelo menos. Não deveria. Não deveria fazer tanta diferença com a bola rolando, né? E aí o São Paulo teve que buscar o empate na resiliência, na garra, com um garoto da base, até não tomei nota do nome dele, acabou fazendo o gol do empate. São Paulo saiu com um resultado bom em virtude do cenário, da situação. E, cara, a classificação tá garantida, né? Era o que precisava, fez o que era necessário. Claro, vitória seria mais importante, mas fundamental era não perder. E o São Paulo não perdeu, conseguiu mostrar mais uma vez que cara, tem tá jogando a Libertadores, o São Paulo, é da forma como tem que ser jogado. Como tantas equipes estão deixando a desejar. A Libertadores, ela carece de uma atenção diferente. A Libertadores, ela carece de uma mobilização diferente. Não é um jogo comum. Tem muito cara, e o seu Rogério Ceni sabe disso, porque ele ganhou muitas Libertadores, ele ganhou título mundial, ele sabe que não é uma partida qualquer. Ele pode falar para os jogadores, é só mais uma partida. Não é só mais uma partida. E ele sabe disso, porque ele já esteve lá. Não é só mais uma partida. Não é uma partida comum. Não é uma partida corriqueira. Acho que é isso que está faltando para algumas equipes brasileiras. É entender que um jogo de Libertadores não é uma partida corriqueira do calendário. É uma partida diferente. E ela tem que ser encarada e mobilizada de uma maneira diferente. Fluminense foi lá, uma vitória tranquila, muito tranquila. Até fiquei um pouquinho preocupado, porque o Canobi se machucou no comecinho do jogo. Uma fratura na face, né? Lance forte. Foi substituído. Mas foi uma partida tranquilinha para mim. Tranquila, foi criando oportunidades. Teve perda de penalidade. E enfim. Enfim, também não consegui acompanhar o jogo de ponta a ponta, mas para mim seria um jogo fácil e eu acho que se desenhou dessa forma, né? O Cruzeiro tomou o gol do Palestino no comecinho do jogo e aí foi buscar Bolazzi primeiro, depois o Gabigol no finalzinho do jogo conseguiu o chute do Gabigol, ia para não sei aonde, desviou no zagueiro, bonito, e acabou saindo. Cara, era a vitória que eu cobrava do Cruzeiro, pelo menos, né? Ele já estava desclassificado, entrou nessa partida desclassificado, mas para não ser humilhado, para não ter uma participação vexatória, que já está sendo vergonhoso, agora vexatório, era necessário vencer essa partida. E o Cruzeiro foi lá e fez. Eu acho que é aquelas partidas para dar sequência para uma galera e embolar o grupo, né? Quem quiser vai ter que vencer nós. Quem quiser classificar vai ter que vencer nós. E nós não vamos entregar. Vocês não eliminaram a gente? Também a gente não vai deixar mole para ninguém, não. É isso, né? É representar até o fim. Já tá fora? Estamos fora, mas vamos representar até o fim. E o Vitória, que conseguiu uma vitória épica, né? Fora de casa, contra o Cerro Largo. Muito importante essa vitória do Vitória, né? Bom, situação de tabela, tá aqui, ó. Botafogo segue como o terceiro colocado, mas aí empatado em 9 pontos com o Estudiantes. A vitória foi fundamental. Agora só depende de si para se classificar, né? Última rodada, mais um jogo no Newton Santos. Vai pegar o líder Universidade de Chile
e tem tudo aí para se classificar, na minha opinião. Mostrou que tem garra, que tem vontade, que tem competência, que mesmo não estando em seus melhores momentos, é melhor que cada um desse grupo. Tá? É melhor que todos desse grupo, o Botafogo. Só precisa ter um pouquinho mais de coração. E eu acho que até em virtude de estar com a água na bunda, né? Digamos assim, usando esse termo, tá jogando no coração. E acredito que vai se classificar. Dá para até se classificar em primeiro, hein? Dependendo do que acontecer ali, dá para se classificar em primeiro. Claro que o Estudiantes tem uma vantagenzinha, mas eu acredito, né? Vamos buscar essa liderança aí, porque o sonho é possível. O grupo C, o grupo Flamengo joga hoje, né? Vamos acompanhar o Flamengo. Vale tudo agora para o Flamengo. Vale tudo. O Central Córdoba venceu o Deportivo Táchira e aí se desgarrou ainda mais. O Flamengo dá para brigar por essa liderança ainda, mas agora não depende de si. Como eu falei, eu acho que a classificação do Flamengo virá de uma forma tranquila. Eu só não sei se a liderança viria a ser de forma tranquila. E não vai ser, né? Com essa vitória do Central Córdoba, já está evidente que a briga vai depender aí né, de uma vitória e... Pô, não está carregando aqui. Agora travou, né? Travamos aqui, ó. Vai encarar o Lanterninha na última rodada e depende aí de uma combinação de fatores para de repente buscar essa primeira colocação que agora ficou bastante comprometida em virtude da campanha ruim, né? São Paulo aqui, líder do grupo, 11 pontos, já tá lá, né? Agora fica para a última rodada para ver se vai ficar entre São Paulo e Libertad, a liderança do grupo. Eu sou mais São Paulo, acho que já a liderança tá praticamente assegurada, né? Vamos manter a fezinha aqui, a nossa fezinha. Bom, grupo E, o Racing goleou o Colo-Colo e tá, não digo tranquilo, mas só depende de si para ser o líder, né? Mas a gente vai torcer pro Fortaleza, eu acredito, né? Por que não? Dar o troco aqui, né? O Racing goleou o Fortaleza na primeira rodada, e aí tá a hora do Fortaleza dar o troco. Não precisa ser goleada, mas vencer, né? Vencer. Internacional entra em campo hoje, mais um dos gigantes aqui do nosso futebol entrando em campo. Vão ter Palmeiras também em campo, Palmeiras que já está classificado. E se vencer agora o Bolívar, pode assegurar a melhor campanha geral da fase de grupos da Libertadores, né? Que momento. Faltando uma rodada, o Palmeiras pode garantir a melhor campanha da fase. Só para você ver que, né, só tem... Pelo menos na fase de grupos, só tem uma equipe sobrando. E ela é o Palmeiras, né? Vamos lá de Sul-Americana, só para a gente finalizar. Aqui a situação do Vitória. Segundo colocado, 6 pontos. É agora, é tudo ou nada. Só depende do Vitória aqui para buscar esse playoff. Não dá mais para classificar direto. Universidade de Quito com 11 pontos. Não dá para chegar, mas a repescagem dá. A repescagem dá, a gente acredita. Vamos torcer. Corinthians entra em campo. E, olha, não está numa situação fácil, mas o Corinthians precisa dar aquela focada. Porque pode não ser o foco do Dorival, nem da gestão corintiana, mas é grana, né? E na situação financeira em que se encontra o Corinthians, cada vitóriazinha em uma competição da Conmebol, ela é importante. O pagamento é em dólar, então a gente sabe que na hora que converter em real, vai dar uma bela bagatela. Tá? Então, eu acho que assim, talvez a classificação nem aconteça, mas é importante algumas vitórias aqui, umas vitórias ali, até o final da fase de grupos, para conseguir essa graninha a mais, né? Esse cachê a mais. E vamos combinar, o Corinthians tem muito mais time que qualquer um desse grupo. Na teoria, se classifica tranquilo. Na teoria. Pelo menos para repescagem. Na teoria dá. Vamos ver se o time vai comprovar dentro de campo. É uma partida teoricamente fácil, Racing do Uruguai, mas são jogos e jogos, né? Não dá para saber qual é o Corinthians que vai entrar em campo. O Corinthians do Memphis que vai dar uma cavadinha e tomar uma virada do Mirassol, ou é o Corinthians que vence um Palmeiras numa final de Campeonato Paulista? Não dá para saber, né? Não dá para saber. Claro que o jogo do Mirassol, que eu estou citando o Mirassol, era o Dorival, e a final do Paulista era outro treinador. Mas eu estou me referindo à postura da equipe.
Tudo é sobre postura, na minha opinião. Tudo é sobre postura. O Grêmio aqui, a repescagem tá garantida. Tem que buscar aí a classificação direta, né? Mas não depende só de si. O Cruzeiro aqui, ó, saiu da lanterninha. Saiu da lanterna, eu acho que isso era o mais importante. É não ser um lanterna num grupo como esse. Um grupo como Muxuc Runa, Palestino e União Santa Fé. Não dá para o Cruzeiro ser o lanterna de um grupo como esse. Todo respeito aos adversários, mas um time campeão de Libertadores. Claro que longe dos seus momentos de glória. Não dá para a gente ficar tranquilo com a lanterninha num grupo como esse. A gente já fica incomodado com a não classificação nem para repescagem. Agora, pelo menos a gente cobra aí não ficar na lanterna, né? Fluminense aqui, líder do seu grupo, vitória importante. Acredito no Flu. Vamos lá, né? Depende muito do que vai acontecer hoje também. O Once Caldas entra em campo. E aqui a gente tem... o Vasco está em terceiro no seu grupo. Vai ter que suar muito, hein? Vai ter que buscar. O Galo entra em campo hoje também em busca da ponta do seu grupo H. E é isso, tá, gente? Ó, hoje encerramos a conta. Vamos acompanhar uma noite, mais uma noite aí, né? Mais uma noite de Libertadores e de Sul-Americana. Destaque mais uma vez: Nacional do Uruguai e Internacional. O Palmeiras vai receber o Bolívar. Jogo às 7 horas, hein? Jogo cedo. Aí mais tarde, Flamengo recebe a LDU. Só vale, só importa a vitória para o rubro-negro. Aqui o Corinthians vai visitar o Racing do Uruguai. Teremos o Atlético Mineiro recebendo o Caracas. E é isso, tá, gente? Encerrando as atividades. Valeu demais. Ótimos jogos. Vamos faz aquela sua fezinha, né? Para que a gente tenha uma noite boa. E olha, esses últimos dias aí não foi legal, hein? Não foi legal. Bom, faz a fezinha de vocês. Encerrando as atividades. Valeu demais. Forte abraço. E até amanhã. Tchau.